Oi, como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a proposta não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. A proposta é verificar o que o texto bíblico diz sobre o assunto. O termo enchimento ou plenitude do Espírito é autoexplicativo, isto é, dá a ideia de que as pessoas são recipientes, as quais podem ser enchidas com o Espírito de Deus. Enchimento ou plenitude do Espírito Santo não é o mesmo que batismo no Espírito Santo, pois todos os coríntios eram batizados no Espírito Santo, mas ainda eram crentes carnais, crianças em Cristo. Ou seja, não estavam cheios do Espírito Santo até então. Na Bíblia encontramos várias passagens, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, falando sobre pessoas cheias do Espírito. Mas essas passagens não definem se Deus as encheu porque tais pessoas buscaram esse enchimento ou se Deus as encheu mesmo sem elas terem buscado tal enchimento. A única passagem na Bíblia onde encontramos a ordem explícita, encham-se do Espírito, é a passagem em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Neste vídeo, eu vou comentar apenas sobre esta passagem. Sobre as demais passagens que falam sobre pessoas cheias do Espírito, assista ao vídeo Batismo no Espírito Santo e Plenitude do Espírito Santo. Mas como ser cheio do Espírito? Jejum e oração. Pergunta: para que a pessoa seja cheia do Espírito, a pessoa precisa fazer jejum, de comida mesmo, e orar pedindo a Deus o enchimento? Na Bíblia, não existe nenhuma passagem que diga que a pessoa precisa fazer jejum, de comida mesmo, para ser cheia do Espírito. Em Atos 1, versículo 14, é dito que os discípulos estavam orando. Há quem entenda que eles estavam pedindo a Deus o enchimento do Espírito, e há quem entenda que eles estavam pedindo proteção da perseguição. O fato é que essa passagem não afirma nem confirma nada disso. Em Atos 4, versículo 31, é dito que os discípulos, ao orarem, ficaram cheios do Espírito. Há quem entenda que essa passagem está mostrando que, para que a pessoa fique cheia do Espírito, a pessoa deve orar, pedindo a Deus o enchimento. Mas o fato é que essa passagem também não afirma nem confirma isso. Se o texto e o contexto não afirma, nem confirma algo, não podemos afirmar nem que sim, nem que não. Qual o seu entendimento sobre isso? Quanto à questão da oração, eu não sou contra a prática de fazer orações longas, de orar no monte, de orar de madrugada e de participar de campanhas de oração. Mas é importante observar que na Bíblia não existe nenhuma instrução dizendo quantas vezes a pessoa deve orar por dia, nem quantos minutos cada oração deve durar. Eu entendo que aquela passagem que diz, orem sem cessar, não tem o sentido literal de orar 24 horas por dia, mas sim de orar todo dia. Na Bíblia não existe nenhuma passagem que diga que orar de joelhos, orar no monte ou de madrugada seja melhor. Nem diz que a pessoa deve participar de campanhas de oração. Buscar a Deus. Em Provérbios é dito que os que buscam a Deus de manhã o acharão. Mas perceba que tais passagens não excluem os outros períodos do dia, nem dizem que o período da manhã seja melhor. Buscar a Deus pode ter o sentido de chamar a Deus para conversar com Ele, ou seja, orar. Mas também pode ter o sentido de ter um bom relacionamento com Deus, intimidade com Deus, por meio da prática do bem, amando ao próximo com sinceridade. Devemos orar, mas veja que a oração em si não garante um bom relacionamento com Deus. Observe as passagens que mostram pessoas clamando, orando, mas mesmo assim sendo reprovadas por Deus. Pessoas dizendo, Senhor, Senhor, orando, mas mesmo assim um dia Deus lhes dirá que não as conhece. Pessoas fazendo orações longas, mas mesmo assim sendo reprovadas por Deus. Qual o resultado de estar cheio do Espírito Santo, conforme a ordem em Efésios 5, versículo 18? Segundo o contexto anterior próximo de Efésios 5, versículo 18, perceba que o apóstolo Paulo relata alguns comportamentos ruins, os quais entristecem o Espírito Santo, com o qual nós fomos selados. Este selamento dá uma ideia de permanência. É devido a esses comportamentos ruins que se espera que a pessoa se encha do Espírito Santo, a fim de produzir comportamentos bons. O apóstolo Paulo, concluindo, contrasta o resultado ruim da bebedeira com o resultado bom do encher-se do Espírito. Assim sendo, neste contexto de Efésios 5, versículo 18,
O resultado de ser cheio do Espírito são a sobriedade, o equilíbrio, os bons comportamentos em geral. Esse resultado parece equivalente ao viver e andar no Espírito, isto é, apresentar o fruto do Espírito conforme Gálatas 25, versículos 16 a 22, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E também se parece com o estar na presença de Deus, conforme Salmos 15, versículos 1 a 6. Veja que essa passagem começa com a pergunta: quem permanecerá em sua tenda? Quem habitará em seu monte santo? E a resposta é a seguinte: quem caminha honestamente? Quem age corretamente? Quem fala a verdade? Quem não sai com a língua, ou seja, a fofoca? Quem não faz o mal ao próximo? Quem não coloca vergonha sobre o próximo? Para quem desprezível a seus olhos é o perverso. Quem honra os que temem a Deus? Quem promete e não volta atrás? Quem o dinheiro não empresta por lucro? Quem suborno contra um inocente não aceita? Como é que a pessoa se enche do Espírito conforme Efésios 5, versículo 18? Logo após a ordem, encham-se do Espírito, em Efésios 5,18, encontramos como podemos fazer isso. E, com a ajuda do contexto anterior, podemos entender isso melhor. O contexto anterior próximo relata pessoas externando falas ruins, tais como mentiras, palavras podres, gritarias, conversas tolas e piadas maldosas. Perceba que, em oposição a essas falas ruins, o apóstolo Paulo orienta que as pessoas falem entre si com salmos e hinos e canções espirituais, cantando e tocando ao coração ao Senhor. Entende-se que o ponto-chave é que é melhor externar canções construtivas e edificantes do que externar mentiras, palavras podres, gritarias, conversas tolas e piadas maldosas. Embora o apóstolo Paulo tivesse explicitamente falado sobre salmos, hinos e canções, eu entendo que a ideia principal está implícita. Ou seja, a ideia principal é a intenção e o conteúdo daquilo que externamos, daquilo que falamos, não as notas musicais em si. Eu entendo assim porque a diferença básica entre falar e cantar são as notas musicais. Será que, se retirarmos as notas musicais, a intenção e o conteúdo daquilo que falamos perderia o valor? Eu entendo que não. Qual o seu entendimento sobre isso? As notas musicais contêm melodia e ritmo. Uma coisa importante a notar é que a Bíblia não define ritmo. Qual ritmo você prefere? Valsa? Marcha? Rock? Samba? Jazz? Reggae? Forró? Blues? Considerando que cânticos espirituais sejam cânticos com letras bíblicas, Cantares 7, versículos 1, 2 e 3, se aplicaria a esse contexto? É um trecho muito bonito, mas eu acho que não. E Juízes 19, versículos 22 a 30? Eu entendo que não. E o Salmo 149, versículo 3? E o Salmo 150, versículo 4? Se aplicariam a esse contexto? Eu penso que sim. E o Salmo 137, versículos 8 e 9, se aplicaria a esse contexto? Eu entendo que não. O louvor, em Salmo 69, versículo 30, em Salmo 149, versículo 3, e em Salmos 150, versículo 4, fala-se sobre louvar, que no hebraico é a palavra halal. Ou seja, embora possamos louvar, ou seja, elogiar a Deus com cânticos, com instrumentos musicais e com danças, entende-se que também é possível louvar, elogiar a Deus sem precisar cantar, sem precisar tocar instrumentos musicais, sem precisar dançar. Observe que a mulher virtuosa foi louvada pelos seus filhos e marido, ou seja, essa mulher virtuosa foi louvada, que no hebraico é halal, e que na Septuaginta, que é uma tradução grega antiga, a palavra grega utilizada é aineo. Observe que o apóstolo Paulo louvou os irmãos em Corinto numa determinada ocasião. A palavra grega utilizada aí é epaineo, uma variante de aineo. Reflexão.
Quando a mulher virtuosa foi louvada por seus filhos e por seu marido, será que os filhos e o marido dela cantaram ou dançaram para ela? Quando o apóstolo Paulo louvou os irmãos em Corinto, será que o apóstolo Paulo cantou e dançou para os irmãos em Corinto? Entende-se que não. Ou seja, foi um louvor sem música, sem dança. É por isso que se entende que é possível louvar a Deus, ou seja, elogiar a Deus, apenas em pensamento, sem precisar cantar, sem precisar tocar instrumentos, sem precisar dançar. Outro detalhe importante é que, embora possamos louvar, ou seja, elogiar a Deus, com cânticos, com instrumentos musicais, com danças, tais atos devem ser validados com a prática do amor ao próximo, pois sem amor nada tem valor. Sem amor, cantar, tocar, dançar seriam equivalentes a honrar a Deus da boca para fora. Seria como uma embalagem bela, sepulcro caiado, pintado de cal, mas com um conteúdo feio, restos mortais. Conclusão. Conforme dito anteriormente, logo após a ordem encham-se do Espírito em Efésios 5, versículo 18, encontramos como podemos fazer isso nos 3 versículos seguintes. No versículo 19, vemos que devemos externar coisas boas em vez de mentiras, palavras podres, gritarias, conversas tolas e piadas maldosas. No versículo 20, vemos que devemos praticar a gratidão. No versículo 21, vemos que devemos praticar a humildade. Dica de estudo. No texto grego, os verbos falando, cantando, tocando e agradecendo são particípios presentes ativos. E o verbo sujeitando-se é um particípio presente médio ou passivo. O particípio médio expressa a ideia de ativo e de passivo ao mesmo tempo. A gramática de James Swetnam diz que o particípio presente veicula, ou seja, introduz a visão de uma ação inacabada. A ação do particípio presente é quase sempre simultânea à ação do verbo principal. Você pode conferir o texto grego utilizando uma Bíblia interlinear, gratuitamente pela internet. Ou, se preferir, você pode comprar um Novo Testamento interlinear. Concluindo, externando coisas boas com sinceridade, praticando a gratidão e praticando a humildade, agindo assim, estaremos sendo cheios do Espírito. Muito obrigado.